Vamos à perguntinha da enquete de hoje. A gente quer saber se você é um bom ouvinte. Quando você conhece alguém que está passando por alguma situação difícil, conta pra gente se você é um bom ouvinte, se não é, mande sua participação, responda a hashtag sim ou hashtag não pelo 12997167989. Até porque um bom ouvinte também, gente, é aquele que não espera a pessoa falar por conta própria. Às vezes é uma pessoa que questiona, que mostra a vontade de ouvir, né? E que percebe o outro, né? Isso. Eu acho que isso é muito importante também. Tá certo? É tudo isso englobado nessa pergunta, tá bom? Hashtag sim, hashtag não. Bom, vamos lá então. Você pode concorrer a um par de convites para o cinema também, para fazer um passeio muito gostoso com a sua família. Vamos sortear então 2 convites para quem mandar comentário, perguntinha, a sua opinião sobre o assunto de hoje para o 12997167989, tá certo? E como a gente já introduziu aqui, o tema de hoje é delicado, gente, mas é fundamental. Precisa ser tratado com acolhimento, com respeito e principalmente com informação. Setembro, mês de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. A campanha nos lembra da importância de cuidar da saúde mental e também de apoiar, né, quem está passando por um momento difícil. Então a gente conta com a sua participação. A pessoa pode participar sem colocar o nome, tá? Se você quiser mandar a sua pergunta como anônimo, só sinaliza para a nossa produção. E aqui no estúdio a gente recebe o psicólogo Fábio Soares para responder então as suas dúvidas, os seus comentários, os nossos questionamentos. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, Fábio, bem-vindo. Aproveitando que o Lucas falou isso, né, caso você queira participar no anonimato, esse assunto também é um assunto delicado, que é até um pouco de tabu, assim, né? Como você vê a importância de falar sobre esse assunto publicamente, Fábio? Muito boa pergunta. Às vezes as pessoas ficam com receio, né? E a gente tem uma cultura de uma dificuldade em falar, principalmente temas que levam ao entendimento da morte. Mas quando a gente está falando sobre a campanha do Setembro Amarelo, o que a gente está querendo falar realmente é o quanto que a vida importa e o valor da vida. Então a gente sabe que hoje em dia tem muito estigma, principalmente quando os casos são de saúde mental. A grande importância dessa campanha é que a gente consiga lidar com esses estigmas e ressignificar, levando uma informação responsável, levando também alguns, até mesmo apontamentos ou dicas de como lidar nas situações, porque às vezes a pessoa não tem informação nem de como que eu posso estar ajudando. Então essa campanha, ela vai para o Brasil todo, de uma forma que todo mundo a gente consegue estar integrado no mesmo assunto e falando a mesma língua, né? Onde quem está passando por isso pode realmente olhar e ver uma saída, saber o que fazer e saber principalmente que ela vai ser ouvida, que acho que esse é o grande ponto, e que tem tratamento, e que ela pode ser salva. Então, é uma campanha para despertar realmente a nossa empatia e a informação para o acolhimento. Queria fazer uma pergunta, e eu vou tentar não ser polêmico, nem causar um constrangimento em quem está assistindo, mas fala sobre a vontade de morrer. Porque e aí eu me pergunto muitas vezes também, eu já tive vontade de morrer em alguma situação de dificuldade? Até que ponto a pessoa pode entender, em um momento de desespero, entender que a morte vai trazer um alívio? E aí ela cai na consciência de que não posso ter essa vontade, eu não quero isso. Às vezes está ligado, né, à depressão, a quadros graves, né, de saúde mental, mas às vezes você passa por um problema, um momento súbito ali na vida que você pensa por isso, né? Passa por isso e pensa nisso. Eu acho que também a gente tem um pouco de dificuldade de assumir que já pensou nisso também. Eu já pensei nisso, sendo bem sincero, tá? Numa fase muito difícil, enfim. Pensei nessa solução assim, eu quero morrer, que eu já estou perto de Deus. Então, até que ponto? Isso é normal? Por exemplo, eu tenho que buscar uma ajuda. Como se isso fosse a solução também, né, para as coisas. Eu vou fazer isso e vão acabar meus problemas. Não fiz nada, mas senti essa vontade. Passa um pensamento pela cabeça, né? É importante a gente conseguir diferenciar o que é um pensamento do que é um sintoma realmente, de que é algo que está vindo de vez em quando, como você falou, nossa, eu só pensei sobre isso. Da mesma forma que às vezes eu posso pensar que eu não sou bom o suficiente, que eu posso pensar que ninguém gosta de mim. Então, tem alguns pensamentos que a gente tem de vez em quando que você consegue entender a potência, o grau que ele está. Eu posso olhar para uma janela, nossa, dá vontade de pular, mas é que ele só... Não, mas isso aqui não é real. Agora, quando a gente está em sofrimento emocional, muitas vezes a gente não é que a gente só quer também a morte para resolver, a gente quer também resolver o sofrimento que estamos passando. Então, ele vai muito mais além. Ele vai muito mais além do problema que estou passando naquele momento. É realmente como se a deixar de existir fosse a única solução possível. Não uma das, como que é o que passou pela sua cabeça. Uma das soluções é essa. E aí você vai tendo a força do enfrentamento, que é a resiliência que a gente chama, a gente vai lidando com esses pensamentos.
Quando eu não consigo lidar com esse pensamento, quando ele fica muito forte e ele fica voltando, ou ele parece realmente a única opção, aí é a hora que eu preciso levantar minha mão. Nossa, eu estou precisando realmente de um suporte, ouvir alguma coisa diferente, eu ver até quais são as outras formas que eu tenho para resolver isso, né? Então, acho que é mais ou menos dessa forma. E, Fábio, uma vez que isso não foi verbalizado para ninguém, né, quais as formas que a gente encontra de identificar, né, quais os sinais de alerta que a gente tem que prestar atenção que um filho nosso, um amigo nosso, um pai, uma mãe, um tio, enfim, alguém próximo da família esteja passando por um sofrimento desse? Uhum. Sim. Infelizmente, os sinais nem sempre são muito visíveis, como a gente às vezes vê casos de atores, né, às vezes músicos, e você fala, nossa, a pessoa estava super feliz ali, estava sorrindo, e de repente receberam a mensagem. Tá nos pequenos detalhes, normalmente. Tá? Se a gente tem que também cuidar um pouco, acho que o primeiro passo é, cuide bem de você. Porque para que a gente consiga olhar para o outro, a gente precisa estar bem ao ponto de eu conseguir ter detalhes ou observar como é que está o meu ambiente. Porque a gente está tão turbulento, que a nossa cabeça está tão cheia, que a gente não pega os detalhes. Então, a pessoa, ela sempre costuma sorrir, de repente ela parou. A pessoa sempre estava participando de todos os eventos, estava participando aqui com a gente, de repente ela está mais tempo isolada. Ela começa a ter falas, como o Lucas falou, de, nossa, se eu não estivesse aqui, o mundo estaria melhor. Nossa, realmente eu acho que não tem mais saída. Então, essas falas de falta de pertencimento, de não querer dar continuidade, também viram um alerta. Outro ponto, principalmente para quem são pais e adolescentes, quando o adolescente começa a usar só aquelas roupas, blusas, né? Então, às vezes, você vai ver já tem um sinal de mutilação no braço ou na perna. Então, toda essa parte de isolamento, toda essa mudança no comportamento, ela precisa ser observada. Não significa que toda mudança vai ser esse o final. Mas é importante ver que, se ela mudou, tem um motivo para ela ter mudado. Qual é esse motivo? Vamos investigar. A nossa intenção é conversar com você, família, né? Para proteger quem você ama, mas também com você que tem esses pensamentos ou até desejos, tá certo? E uma das maneiras que você pode até conversar sobre isso de segura, né? Uma maneira que você pode encontrar a palavra correta é através do CVV, que tem um trabalho tão incrível, gente, o Centro de Valorização da Vida. Então a gente vai deixar o Instagram para vocês seguirem e até também você telefonar para o 188. Você tem pensamentos intrusivos que causam em você dor, entendem até a morte como uma solução, busque ajuda, porque ela não é com certeza, tá? A gente já volta daqui a pouquinho conversando mais sobre esse assunto com muito carinho e respeito. Vamos lá, seguir para o nosso assunto de hoje, que é tão importante. Tem um resultado parcial da nossa enquete que você ainda pode participar respondendo hashtag sim ou hashtag não. Você é um bom ouvinte? Pelo 12997167989. A gente tem um resultado positivo de 90% dizendo que sim, algo que a gente já entendeu que é muito importante. E é interessante também quem que votou no hashtag não, né? Quem se identifica e sabe reconhecer que não é um bom ouvinte, né? Mande a sua participação aqui pra gente, mande um depoimento, explica por que você acha que você não é um bom ouvinte. E você participando com a hashtag falando nisso, concorre a um par de ingressos do Cinemark que a gente vai sortear no último bloco. Tá certo. O Fábio está respondendo as nossas dúvidas de hoje. Ele é psicólogo, pode trazer para você também palavras que vão dar um direcionamento a alguma situação que você passa. E tem uma perguntinha direto do Açaí para você, Fábio. Vamos lá. Eu estou aqui com a Raquel no Açaí Colinas. Raquel, você já conheceu alguém que teve o diagnóstico ou que você notou que estava triste ou que tinha depressão? Ah, já. Eu já tive depressão. Só que eu me curei com a dança. Entrei na dança, claro que a gente tem que fazer terapia, né? A gente tem que se cuidar. Mas eu entrei na dança e foi ótimo. Eu danço sapateado, isso é ótimo para a cabeça, principalmente para o corpo. Então, graças a Deus, não tem mais depressão. A gente tem que procurar algo que saia da depressão. Que preencha a gente, né? Sim, e me preencheu completamente. Então, eu quero saber sobre isso também. As pessoas que passam por isso, que têm alguma questão, que está se sentindo triste, é verdade mesmo que procurar uma atividade melhora essa condição? Excelente. Sim, ajuda a melhorar, porque a gente vai também criando aquele senso de pertencimento, né? Que eu acho que isso ajuda muito quando as pessoas estão perdidas ou desmotivadas ou realmente se desconectando do ambiente. Mas a gente tem que perceber que, como ela falou, não foi só isso que a fez sair da depressão, né? Como é uma doença, a primeira coisa é olhar realmente, eu estou doente e preciso de um tratamento. Buscar um tratamento, buscar os profissionais, porque se é só alguns pensamentos na cabeça, ok, a gente consegue fazer com alguma atividade. Se eu estou na doença, se eu estou com baixa,
baixo hormônio ou alguma questão de serotonina, dopamina, eu preciso realmente estar no controle. Então, precisamos só separar o que é. Isso é um dos passos, e às vezes é um passo mais importante, que traz o pertencimento. Mas busquem realmente saber o porquê que você está se sentindo desconectado, por que você não está mais tendo esse senso de pertencimento. Encontrar a fonte também é importante, e aí o como lidar com isso vai vir essas várias atividades que nós temos na vida. Tá certo. A Beth mandou pra gente aqui um depoimento. Faço questão de ler. Obrigado pelo carinho, viu? Luquinha sempre presenteando e hoje com essa linda camiseta. O caminho, a verdade e a vida. É linda essa camiseta da Jocos, né? Deus maravilhoso em nós sempre. Queria até pegar o gancho, para falar sobre a fé. O quão importante ela é, na sua visão como psicólogo, para ajudar uma pessoa que está num momento de muita dificuldade e realmente não vendo uma saída, encontrar um caminho, uma verdade e uma vida. Sim. Nossa, é realmente uma das coisas que hoje faz uma grande diferença na vida, né? Porque tem tantos motivos, tantas falas que colocam a gente para baixo, que faz a gente se perder, que faz a gente se questionar se a vida vale a pena ou não, que quando você consegue ter essa fé, ter esse algo para que você se apegue e saiba que tem algo maior do que você e que vale a pena enfrentar e que o que você está passando também não é para sempre, é algo passageiro. E principalmente, acho que a fé traz muito o senso de que você não está sozinho, né? Isso preenche algo aqui dentro da gente, sai e parece aquele vazio, aquele buraco que fica. Então, ele faz toda a diferença na nossa vida. Fábio, também acontece muito, né, nos casos que as pessoas não querem, não conseguem assumir ou reconhecer ou não buscam ajuda. O que fazer para ajudar essas pessoas que se recusam a serem ajudadas ou a pesquisar o porquê, estudar essa causa? A gente, quando lida com esses temas, um grande ponto e uma sensação que a gente tem é um sentimento muitas vezes de impotência, porque nem sempre está no seu controle, nem sempre depende 100% de você ajudar o outro. Porque a nossa vontade é de ir lá e tirar o sofrimento do outro e às vezes até pegar pra gente. Não, deixa comigo que eu lido e você fica livre. A vontade muitas vezes é essa, mas não está no nosso controle, não está no nosso limite. A gente precisa continuar sempre falando, sempre pontuando, né? Porque não é porque a pessoa falou não que ela já realmente negou, às vezes ela está absorvendo aquilo, por mais que você está falando, ela está falando não, às vezes ela está absorvendo, está trabalhando na mente dela, então é importante continuar falando, mas também é importante você buscar um atendimento, você buscar um tratamento também, porque o adoecimento não é só da pessoa, é de quem convive também, é nosso. Então busque o seu tratamento, busque realmente falar sobre isso, quem sabe você escuta alguma forma diferente de falar ou de fazer, e sempre buscando os especialistas da área, tá? Um psicólogo ou um psiquiatra que vai poder te instruir de uma forma melhor. Então, de volta para o nosso assunto do dia, a gente vai ver agora o resultado final da nossa enquete. Você é um bom ouvinte? Hashtag sim ou hashtag não, vamos ver como é que ficou? Aumentou. Que bom, gente, a gente fica feliz, viu? Que vocês aí de casa sejam bons ouvintes, isso é muito importante. Aproveita que dá tempo ainda de você mandar pergunta e concorrer a um par de convites para o cinema, tá certo? No 12 997 167989. Vamos fazer um sorteio no próximo bloco já. E tem perguntinha direto do Açaí Colinas para o psicólogo Fábio, que está aqui com a gente. Vamos lá ver. Eu estou aqui no Açaí Colinas com a Nayara. Nayara, a gente está no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Você já teve algum contato com algum caso desse? Sim, já tive. Já presenciei, né? E traz bastante trauma para quem está por perto, né? Então isso é um mês que a gente acha que tem que ficar bem atento, né? E não só para a família que passa por isso, mas para todos que estão por perto. Inclusive eu quero saber, um familiar quando encontra com uma situação dessa, com crise de ansiedade ou depressão, ou até mesmo alguns pensamentos suicidas, o que fazer? Como apoiar nesse momento? Acho que a enquete tem tudo a ver com isso, né? Essa parte da escuta ativa, de saber ouvir. Porque muitas vezes a gente conseguir ajudar alguém, a gente pode não saber o que fazer para ajudar, mas piorar é bem fácil. Às vezes você fala alguma coisa errada, se você fala alguma coisa que você não tem certeza. E aí, então, o primeiro ponto é o que realmente eu posso fazer é ouvir. Vamos escutar mais, porque às vezes a gente tem tantas necessidades internas de curiosidade ou de querer resolver, que a gente vai falando, a gente vai cortando a pessoa, a gente vai querendo colocá-la para cima, e às vezes tudo que a pessoa está precisando é ser ouvida, né? Ser acolhida, até porque muitas vezes, para a pessoa
conseguir falar, ela se preparou muito. Às vezes ela já estava dias se preparando para falar, nossa, eu vou falar com tal pessoa, vou falar com a pessoa dela, vai e fala. Se ela, na hora que está falando, ela é cortada, ela não é atendida, ou a dor dela é diminuída, ela começa a pensar, tá vendo, não adianta eu querer falar, não adianta eu querer expor isso, eu tenho que lidar com isso sozinho. Então a gente tem que tirar realmente essa sensação da pessoa de estar sozinha. E isso a gente faz com acolhimento, com escuta, perguntar para a pessoa o que ela está precisando e com calma a gente vai instruindo ela para os especialistas. Mas cuidado para não querer absorver e já querer resolver tudo. Às vezes você nem precisa falar nada para resolver, só de acolher já é muita coisa. Tá certo, viu? A gente tem perguntinhas aqui. Obrigado, Renato, pela reflexão que você vai trazer agora para a gente aqui no programa. Atualmente está se falando muito sobre a adultização nas redes sociais. O doutor não acredita que algo deva ser feito também com relação à disseminação ou encorajamento de práticas de suicídio? A gente vê isso na internet, infelizmente. Né? Crianças que são levadas a fazerem brincadeiras que podem até levar à morte. O controle dos pais em relação a esse conteúdo também é muito importante, né? Para evitar esses casos trágicos. Controle dos pais, controle dos familiares, da própria escola. Realmente hoje é difícil, né? Porque você está aqui, a criança está do seu lado e às vezes você olhou, ela está olhando o conteúdo, você trocou o olhar e ela já está olhando para outro conteúdo. Então tem que ter um controle muito forte, sim, tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre conversando, perguntando. Se você começa a escutar algumas falas, algumas frases que você nunca tinha ouvido, nossa, onde você aprendeu isso? Onde você viu isso? Realmente investigar, essa participação ativa tem que estar muito presente. E as escolas e as redes sociais têm que entender esse impacto, né? Então, eu acredito que realmente tem que ter um controle de conteúdo, porque se a gente é livre para postar tudo, realmente vai ter esses casos onde a gente vê que, ao invés de a gente estar ajudando, a gente está prejudicando. Então, tem que ter um controle, tem que ter alguém que esteja ali olhando e falando, nossa, isso aqui pode ajudar, isso aqui pode prejudicar. Vamos realmente tem que ter muitas leis, né, para ajudar nesse ponto. Não, e além do controle parental, né, que é importante que se tenha com os filhos, né, o conteúdo que você está acessando, tem a questão também das redes sociais atrapalharem ou ajudarem a saúde mental. O que você acha disso, Fábio? Com certeza. Inclusive, por exemplo, sobre esse tema de Setembro Amarelo, qualquer pessoa pode entrar no site setembroamarelo.com e lá vai ter todas as diretrizes, o que pode, o que não pode ser falado, tem até as imagens para postar que realmente vai estar ajudando, porque a campanha ela é linda, a campanha ela quer realmente ajudar, quer trazer informação. Então o que a gente não pode é, às vezes, você vê alguém que não está seguindo as diretrizes, falando alguma coisa que você não concorda ou que está atrapalhando e achar que esse é o problema da campanha. Não, às vezes é aquela pessoa que não está seguindo o objetivo da campanha e a informação correta, né? Então a gente tem que também saber aonde recorrer à informação certa. Onde está essa informação? E lá a gente buscar. Tá certo. No próximo bloco a gente volta só respondendo as perguntinhas e trazendo os comentários de vocês, tá bom? Estamos de volta agora no nosso assunto de hoje, que é um assunto delicado. O psicólogo Fábio Soares está aqui comigo, respondendo a perguntinha de vocês. Vamos mostrar agora a primeira participação? A Dilma mandou, boa tarde, me chamo Dilma, sou de Caçapava e sou boa ouvinte sim. Muito bem, viu, Dilma? A gente fica feliz. Obrigada pela sua participação. A Rosilene mandou aqui também que é uma boa ouvinte, é importante a pessoa se sentir ouvida e a gente está reforçando como é importante mesmo. Obrigado, viu? O Maurício, de São José dos Campos, meu filho, que é autista, anos atrás falou comigo sobre suicídio. Devido ao bullying sofrido na escola e outros problemas como separação dos pais, o deixaram para baixo. Além da conversa, o esporte salvou a vida dele, mas estou sempre alerta. Interessante isso, né? Como a dança salvou aquela moça, verdade, né? O esporte, o kart salvando também o filho dele, que inclusive o bullying também é uma coisa que mexe muito com os adolescentes nas escolas, né, Fábio? Com certeza. Eu lembro que quando eu estudava eu sofri muito bullying. E a minha vontade era de não ir para a escola. Sim. Então eu vejo até que meu desempenho foi muito baixo na escola, porque eu sempre ia como se fosse uma batalha. Será que hoje eu vou sofrer ou não? E hoje em dia a gente tem muitas informações, até seriados, que às vezes mostram algumas coisas a mais e a pessoa vai se baseando ou querendo enfrentar o bullying de formas diferentes, de uma forma que fazendo mal para ela mesma, né? Ela acaba acreditando que ela não é boa o suficiente, acreditando que ela não tem senso de merecimento e ela vai começando a fazer mal para ela mesma. Então a gente tem que cuidar disso. E as escolas têm que trabalhar muito forte em cima do bullying, porque às vezes as crianças estão em sofrimento e elas estão quietas, né? Estão em silêncio, porque algumas ainda falam. Outras não, outras vão ficando quietas e achando que a vida é assim e só não vê na hora de tudo passar.
Só que às vezes ela pode até não aguentar, né? E o medo de falar e também a escola não fazer nada. O que pode acontecer e infelizmente acontece. E os pais também, às vezes, também deixam para lá, né? Se ausentam, né? Numa postura, né? Numa posição. Um beijo para Io Moradi, minha querida amiga do Instagram, que tem muita gente que participa aqui, que está no Instagram conversando comigo, fico feliz. E ela comenta algo muito importante, né? A importância de ficarmos atentos a diferença entre a vida e o suicídio. Para muitas pessoas que estão vivendo uma fase difícil e complicada, certas vidas são ceifadas por conta da própria falta, né, de atenção nos momentos que precisamos de uma atenção mais intensa. Empatia faz muito por uma vida e é a nossa mensagem de hoje que a gente quer trazer aqui. Obrigado por compartilhar, minha querida. A Tânia, de São José dos Campos, boa tarde. Sou uma boa ouvinte, porém me sinto sempre sozinha. Não tenho muitas amizades e sempre que sinto esta vontade de morrer, me apego a Deus e Jesus Cristo. Infelizmente, no dia 31, tivemos uma perca por suicídio e me faz pensar muito em cuidar da minha mente. Olha só, às vezes ela é boa ouvinte, mas não se sente ouvida, né? Assim. E que bom que você não deixa de ser uma boa ouvinte também por causa disso, mas é bom procurar uma ajuda também, né? Com certeza, e até lembrando que vocês falaram no começo, né? O CVV, ligando no 188, eles vão estar lá sempre para estar ouvindo vocês, em qualquer momento, tá? Então, tá sentindo aquela angústia, não tá conseguindo dar conta sozinho, liguem no CVV. Vocês vão receber um atendimento pronto ali na hora. Fora isso, tem os CAPs, tem todo o auxílio também da cidade, tem vários pontos, tem vários profissionais hoje que atendem em valor solidário ou até mesmo valor gratuito. Então, a gente só precisa, às vezes, acertar ou descobrir quem é que vai nos ouvir, mas vai ter pessoas que vão estar te ouvindo, querer te ouvir, sim. Excelente dica para você, minha amiga. Obrigado por abrir o coração e confiar na gente. A gente fica muito feliz por isso. A Beth mandou uma perguntinha aqui. Na menopausa, com o desequilíbrio hormonal, a mulher pode levar a depressão, né? Na verdade, essa depressão pode levar a pensamentos suicidas. É importante a gente fazer esse gancho da depressão com o suicídio. É algo que está muito ligado um ao outro? Não necessariamente, tá? Não é um padrão. Sempre que a pessoa tem depressão, ela vai ter o pensamento suicida, a ideação suicida. Mas pode ser sim que numa depressão profunda, ela acabe realmente se perdendo e acabe tendo um sofrimento emocional tão forte que aí, como a gente falou no começo, começa a vir essa forma de tirar esse sofrimento através do suicídio. Tá? Então, precisa ser tratado, e inclusive o psiquiatra precisa saber disso, porque às vezes a gente tem algumas vergonhas, até mesmo com os profissionais, de falar os nossos sintomas. O pensamento de morte, o pensamento, a ideação suicida, ele é também um sintoma. Então, quando você passa por um profissional, você precisa falar, tá? Não tem receio, não tem vergonha nenhuma, porque às vezes até o medicamento que ele vai usar é diferente, que vai te ajudar muito a controlar esses pensamentos. Como a gente falou no começo, só vê um pensamento, não realmente uma realidade ou a única alternativa, tá? Vai diminuindo esse volume da vozinha que está dentro da sua cabeça. Tá certo. A Conceição Freire mandou #sim. Minha mãe faz tratamento com remédios para ansiedade e depressão. Já teve algumas crises, foi até parar no hospital. Graças a Deus está bem. Essas pessoas não podem ficar sozinhas. Tem que ter atenção. Falando nisso, está concorrendo ao nosso par de ingressos. Obrigada pelo seu depoimento, viu, Conceição? Conceição falou da mãe dela, Fábio. Mas tem alguma faixa etária ou um público-alvo que é mais assim suscetível ou vulnerável a cometer o suicídio? Tem, infelizmente tem. Principalmente homens, né? A gente vê que as mulheres já têm uma questão com saúde um pouco mais consolidada, no sentido que está tendo algum sintoma, está precisando de suporte, elas buscam esse suporte, tem mais facilidade em mostrar um pouco a vulnerabilidade, digamos assim, e buscar o suporte. O homem tende a achar que isso é fraqueza ou guardar para si mesmo, ou tentar lidar com tudo isso sozinho. A faixa etária, infelizmente, são os mais jovens, tá? Vai de 15 a 29 anos, já é a quarta causa de maior mortes nessa idade. E às vezes a gente está vendo vários estudos que mostram que a idade está ficando cada vez menor. Então tem que ser olhado com essa seriedade que a gente está falando aqui hoje. Então essa campanha, a nossa intenção é que esses números vão diminuindo e que chega um momento a gente fala, nossa, um passado muito antigo tinha, né, esses casos de suicídio tão altos assim, hoje em dia já não mais. Um assunto sério que a gente tratou com muito carinho e respeito por você, por sua vida, tá? Reforçando então o CVV para você seguir e até ligar 188, tá aqui para vocês na tela. Fábio, muito obrigado por trazer informações e responder nossas perguntas. Eu agradeço e precisarem estou à disposição, pessoal. Obrigada, é um assunto muito importante que a gente tem mesmo que acolher e levar informação para quem está assistindo a gente. Obrigada pela participação de vocês também. Vamos de sorteio? Quem participou, que está concorrendo a um par de ingressos para o Cinemark? Josi Ucado! Parabéns, viu? Obrigada pela sua participação. A nossa equipe vai entrar em contato com você daqui a pouquinho. Linda essa fotinha, amei das mãos.
se abraçando e se tocando. Tem a ver com o de hoje também, né? Com esse carinho e cuidado que a gente precisa buscar sempre. Bom, teremos um programa especial na segunda-feira. Fala, pessoal. Meu nome é Marcelo Irga, eu sou médico cardiologista e na próxima segunda, dia 8, vamos estar na Band no programa Falando Nisso, discutindo formas de prevenção da doença cardiovascular. Espero vocês lá. Falamos do Setembro Amarelo e segunda-feira tem Setembro Vermelho, gente. Bom fim de semana para vocês. Obrigada pela companhia, viu? Obrigado mesmo, foi incrível. Fiquem com Deus. Amanhã, 8h30 da manhã, um pouquinho mais cedo amanhã na Band. Até lá.